santo, santo é Senhor. Rendei glória, honra ao Senhor majestoso, dai glória. Rendei glória, honra, pois santo, santo é Senhor. O teu Espírito conosco habita, posso sentir teu poder. Venha encher-nos, assim te rogamos, de força, amor e poder. Rendei glória, honra ao Senhor majestoso, dai glória. Rendei glória, honra, pois santo, santo é Senhor. Pois santo, santo és Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs. É um privilégio nós poder estar aqui nesta noite, unicamente pela misericórdia do Senhor. Até aqui Ele tem nos guardado, tem nos livrado de todo o perigo, de todo o mal deste mundo tenebroso. Se estamos aqui hoje, é porque Ele nos concedeu esse privilégio. Estamos muito felizes por estar com os irmãos, né? Eu não me lembro de que nós estivemos aqui, né, com o quarteto. Eu acho que é a primeira vez, irmãos. Então nós estamos muito felizes. Esse dia é um dia único, né? Sabemos que nunca mais se repetirá, né? Nesse dia, com os irmãos, é dia único, especial. Cada dia é especial, né? Então, devemos isso ao Senhor. Ele nos concedeu isso. Para quem não conhece, eu me chamo Jeremias, faço o primeiro tenor. Estou com eles apenas 10 meses. Foi na saída do irmão Adilson Paiva, alguns devem conhecer. Ele foi para Mato Grosso e a gente então ingressou nesse ministério tem pouco tempo. Esse é o irmão Adilson Tosta, irmão João Tosta. Ele é Edson Tosta, sobrinho do Adilson, filho do irmão João, e o Clenilson, né? Não, esse não é Tosta, não. Esse é dos Dias. Procurei razão pra viver no mundo cativo. Eu fui, mas Jesus libertou-me morrendo na cruz. Livre sou, pois o preço
livre, não temo o futuro. Sou livre, meu passado apagou. Troquei as correntes por canções de louvor. Sou livre, glória a Deus, livre enfim. Livre sou do pecado e da culpa, de uma vida vazia e sem luz, pois Jesus me encontrou e meu ser completou. Já não sou quem um dia eu fui. Sou Livre, não temo o futuro. Sou livre, meu passado apagou. Troquei as correntes por canções de louvor. Sou livre, glória a Deus, livre enfim. Troquei as correntes por canções de louvor. Sou livre, glória a Deus, livre enfim. Tivemos nesses dias, começou um plano, né? Surgiu um plano de deixar o quarteto para uma obra em tempo integral, se for da vontade do Senhor, no Ministério em Missões. Então começou assim uma preocupação, né? Como é que seria? Até então nós não queremos acreditar que ele ia embora, né? Mas quando viu que ele era sério o projeto, nós começamos a ficar preocupados. Então chegou uns dias que nós ficamos pensando, agora estava tão boa essa formação, começou a surgir a ideia de gravar mais um CD para poder ficar essa formação. Mas estava em cima de última hora e muito corrido, e levamos na administrativa, na igreja. A igreja propôs, né, que fosse melhor nós andássemos nas igrejas, no estado, nossos amados irmãos conhecidos, para então nós estar assim, aproveitando o máximo, né, com os irmãos. E foram uns dias maravilhosos, né? Nós é que estamos sendo edificados. Nós fomos e nós voltamos edificados. O último agora foi na 64, né? 64, na 34 agora mais recente, e muitas outras congregações. Então, irmãos, foi muito bom. E esse amado irmão que ele está deixando nós, e como eu falei, é um dia especial, né? Nós não sabemos, né, se algum dia nós estaremos cantando novamente junto com esse irmão, nosso irmão Liedes. Então, irmãos, esses dias estão sendo os dias de bênção, nós andamos, cantando, e esse privilégio muito grande nós poder estar aqui com os irmãos, com essa formação, despedindo o Liedes, né? Sabemos que está cada vez mais raro o conjunto de quarteto e coral, e pedimos as orações dos irmãos. Depois ele vai estar esclarecendo melhor, através desse ministério nosso, que continua o quarteto, e o dele, que ele vai explicar melhor, que é um projeto maior do que esse. O amor de Deus se revelou ao pobre pecador.
se podem comparar. Vai Mais além do céu do mar está está, em todo sim, está em todo lugar. seu Poder eterno, eterno, sua glória é suprema, suprema. Quando este mundo que finda, o amor de Deus sempre reinará. Nenhuma mancha, dor ou mal que o pecador deixou nos pode afastar de Deus e seu precioso amor, seu amor. O amor de Deus é bem maior. ouro ou Prata se podem comparar. vai Mais além do céu do mar está em todo está em todo lugar. seu Poder eterno, eterno, sua glória é suprema, suprema. quando Este mundo que findar, o amor de Deus sempre reinará. Como os meninos já têm dito, sempre quando a gente está visitando as igrejas, eles falam que o motivo da gente estar naquela igreja, a culpa é minha. Mas, na verdade, é quase que isso mesmo, né? A culpa é quase minha. Mas tem sido uma bênção esses dias que temos tirado para estar visitando as igrejas. E o motivo maior de estarmos aqui nesta noite é fazer um pedido de oração, né? Quando a gente planejou começar essas visitas, o nosso propósito era ir louvar ao Senhor e pedir as orações da igreja em favor dos meus planos e dos futuros planos do quarteto também, visto que eu saindo do quarteto ficaria sem um componente. E nós, com os olhos vendados, né, sem enxergar ninguém para substituir ou entrar no meu lugar, mas oramos e as igrejas têm nos ajudado em oração e Deus tem abrido os nossos olhos e nós já conseguimos ver algumas pessoas, né, para estar ocupando aqui esta vaga. E com tudo isso nós podemos ser abençoados, né, nesses trabalhos que temos feito e abençoados também com esta intimidade com Cristo, né, da necessidade de nós vermos que nada está em nossas mãos, né, que nada nós podemos fazer, mas que em Cristo, né, nós somos mais que vencedores, né, em Cristo Deus pode todas as coisas. E os meninos já têm falado, o meu propósito é de casar agora em janeiro e ingressar no Instituto Bíblico Peniel, que fica em Minas Gerais, na cidade de Jacutinga, próximo a São Paulo. E lá é um curso de 3 anos e
lá é um curso teológico, simplesmente voltado para o estudo da Bíblia, mas em forma integral. Lá também trabalha. E após esses 3 anos, ainda não tenho nenhum plano certo ainda do que vamos fazer, eu e Rebeca. Mas estamos entregando nossas vidas nas mãos do Senhor para que Ele tome a decisão por cada um de nós. Creio que Deus irá abrir nossas mentes para fazer o melhor possível para Ele. Amém? Amém. Deus enviou seu Filho querido por mim, o mais vil pecador. Sofreu tanto escárnio, seu corpo pregaram, coroa de espinhos vestiu e erguendo na cruz sua carne rasgou, entregou o Espírito, ele expirou. Lá no Calvário, de vergonha e dor, comprou minha vida. Hoje sou remido, enfim. Hoje sou remido, enfim. Agora anseio o dia em que do céu virá em glória e luz. Já posso ouvir nos céus a trombeta anunciando o Rei. Dentre as nuvens com os anjos virá e seus gemidos ao céu levará. Lá no Calvário, de vergonha e dor, comprou minha vida e filho hoje sou. A minha culpa levou sobre si. Hoje sou remido, enfim. Hoje sou remido, enfim.
Amém. Né? Relembrando o versículo que lemos no início, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Que a nossa vida possa ser contínua nesse propósito. Gostaria de convidar as crianças para estarmos orando, e em seguida elas estarem indo para a sala, as crianças, e logo em seguida nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor através da mensagem também. Gostaria de convidar o irmão Hamilton para estar levando ao Senhor uma palavra de oração pela vida dessas crianças, os professores, né, que irão conduzi-los. É motivo de gratidão, de alegria para nós vermos tantos pequenos aqui, que o Senhor estará abençoando a vida deles também com o ensino durante a aula também. Vamos orar? Vamos colocar de pé, aqueles que puderem. Vamos colocar diante do Senhor, vamos falar com Ele mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela bênção de poder estarmos juntos aqui nesse lugar. Te louvamos dessa vez pela presença de amigos, irmãos e do quarteto Doce Paz. Muito obrigado pela comunhão que nós temos uns com os outros aqui. E isso também prova e demonstra uma evidência clara de uma comunhão com o Senhor. Te louvamos por Tua presença, pelo privilégio de fazermos parte da família cristã, de termos sido alcançados pela Tua graça, a graça revelada, manifestada em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pela esperança que temos de vida eterna. Somos carentes, ó Deus, de aprendermos cada dia mais com a Tua palavra, e nesse momento, quando vamos ouvi-la aqui com os adultos, que o Senhor esteja usando o Teu servo como instrumento para transmitir a Tua palavra aos nossos corações. E oramos também por essas crianças, para que elas possam receber a Tua palavra. Esteja usando os que estarão ensinando essas crianças, a fim de que o Teu nome, a Tua palavra possa ficar impregnada no coração e na mente destas crianças, e que elas possam se importar, ó Deus, com a Tua palavra, obedecer ao Senhor e ser bênção na sociedade, na igreja local, na família, onde quer que elas atuarem, onde quer que elas viverem suas vidas. Oramos com gratidão e confiados, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nessa noite, escalado o irmão Ailton Barros, que estará trazendo a palavra do Senhor. Antes de irmos ouvir da palavra do Senhor, gostaria que todos curvassem, né, suas cabeças. Vamos estar fazendo uma oração silenciosa, pedindo para que Deus possa falar conosco e que nós possamos ser moldados, transformados, né, confrontados com a palavra do Senhor. Então, nesse momento, temos alguns instantes para estarmos levando ao Senhor as nossas petições. Senhor, nós somos gratos, porque nesse momento iremos ouvir mais da Tua palavra, que nesse momento o Senhor possa trazer, meu Deus, ao nosso coração aquilo que nós necessitamos ouvir, que o Senhor possa estar nos confrontando com a Tua palavra, nos transformando, nos moldando, para que nossa vida possa ser mudada. Te pedimos pelo irmão Ailton, que estará trazendo o recado, que ele possa ser unicamente usado pelo Senhor, que as palavras dele possam vir direto, meu Deus, possam ser a Tua vontade, que nós venhamos aprender, nos edificar, Senhor. Nós somos gratos e Te agradecemos
por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão Ayrton Barros está com a palavra. Irmão Rubens, né? Que vai assumir hoje. Boa noite a todos. Abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versos 1 ao 10, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos gratos ao Senhor por estarmos aqui juntos para louvarmos e agradecer o teu santo nome. Pedimos ao Senhor que possa abrir os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos para que possa ouvir, os ouvidos possam ouvir e os nossos corações para que possam receber a sua palavra. E que o Senhor venha falar a cada um aqui ouvinte, conforme a tua vontade e a necessidade de cada um. Nós oramos pedindo essas tuas bênçãos, no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Este é um texto muito conhecido de vocês, eu acredito, e talvez estejam até carecas de saber sobre a história de Zaqueu. Talvez por causa daquela música lá que bombou aí nas redes sociais um tempo. Mas hoje eu gostaria de falar sobre essa história. E para começar, eu gostaria de dizer as palavras do apóstolo Paulo que foram ditas aos romanos, lá na sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, onde lá ele diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. O que Paulo estava querendo dizer ali quando falou essas palavras aos romanos? Estava querendo dizer porque dele, significa que porque todas as coisas vêm dele, ou seja, todas as coisas elas vêm de Deus. Então quando nós pensamos na obra da criação, no universo, nas plantas, em tudo que existe, incluindo os homens e as mulheres e as crianças, foi Deus quem criou, vem dele. E diz lá também que é por meio dele que são todas as coisas. Por meio dele significa dizer que todas as coisas subsistem, elas permanecem por causa dele. Então quando nós olhamos toda a complexidade da vida, ou quando nós olhamos toda a imensidão do universo, o qual é desconhecido ainda ao homem, a sua imensidão completa, parcialmente, muito pouco é conhecida, e como isso tudo funciona perfeitamente, é porque tudo isso é controlado, é Deus quem faz tudo isso. Essas coisas subsistem, elas permanecem, elas ficam em harmonia, exatamente porque Deus está ali no controle de tudo isso. Mas a parte desse versículo que eu gostaria de destacar hoje é quando diz que para ele são todas as coisas.
significa dizer que não só essas coisas foram feitas por Deus, não só essas coisas elas subsistem por Deus, mas elas foram feitas para quê? Com que finalidade essas coisas todas foram feitas? Para a glória dele. Então Paulo conclui: a ele, pois, a glória para sempre, assim seja. Amém. Isso significa dizer que as árvores se levantam e fazem o quê? Dão glória a Deus. Você que gosta de flor, olha para uma flor e fica maravilhado com ela. Sabe o que ela está fazendo? Dando glória a Deus. Ela foi feita para isso, e é isso que ela está fazendo. Quando você vê o universo com toda essa imensidão, e você nem consegue, os seres humanos não conseguiram desvendar tal mistério, ele está fazendo o quê? Dando glória a Deus. As coisas dão glória a Deus, elas foram feitas para isso, com esta finalidade, e é isso que elas fazem. Mas tem uma péssima notícia nisso. Dentre todas essas árvores, dentre toda essa imensidão, esse universo, a complexidade da vida, tem algo que não dá glória a Deus, que foi criado para dar, mas ele não dá glória a Deus. Esse algo é o homem. Diz a Bíblia, Paulo confirma isso escrevendo na mesma carta aos Romanos, lá no capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Lá ele vai dizer assim: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo está falando das árvores? Paulo está falando dos animais? Está falando da criação, do universo? Não, ele está falando dos homens. Enquanto os homens também foram criados para glorificar a Deus, o homem escolheu então não glorificar a Deus. Ele passou a viver uma vida assim, que se rebelou-se contra Deus, escolheu não glorificá-lo. E o texto que nós lemos hoje é a história de Zaqueu. E a pergunta é: será que Zaqueu estava glorificando a Deus antes de Jesus encontrar-se com ele? Afinal, ele estava curioso, querendo ver Jesus ali. Jesus estava ali naquela multidão, passando, ele queria vê-lo, ele estava curioso para ver Jesus. Mas será que Zaqueu estava dando glória a Deus com a sua vida? Antes de Jesus encontrar-se com ele? A resposta é não. Você pode perguntar, mas da onde no texto diz que Zaqueu não estava dando glória a Deus? Se você observar o texto, se você observar que aquele homem, a sua vida foi transformada, as suas atitudes foram transformadas, a sua mentalidade foi transformada, ele passou a agir de maneira diferente depois que conheceu a Jesus, você vai perceber que aí então ele começou a dar glória a Deus. Aí então ele começou a fazer a vontade de Deus. Significa dizer, de dar-nos a ideia que possivelmente ele é um homem que pensava muito nas riquezas. Zaqueu era rico, ele era um cobrador de impostos, e dá-nos a entender que talvez Zaqueu se destacava por alguém que não era muito amado no meio dos judeus, ele sendo judeu, porque provavelmente ele se dedicava às riquezas, e talvez ele também era alguém que cometia algumas fraudes, alguns crimes financeiros. Mas a questão é que Zaqueu era assim, mas a Bíblia diz que todos os homens são assim. A diferença é que um às vezes se destaca mais por ser corrupto, outros se destacam mais por viver uma vida promíscua, outros se destacam mais por viver uma vida de depravação total, em que não há regras, não há leis, não há nada que os segura e que os rege. Mas a verdade é que a Bíblia diz que não há um justo sequer, nenhum. Todos se extraviaram e ninguém busca a Deus. Significa dizer que o homem falhou em dar glória a Deus. Ele foi criado com a finalidade que era reconhecer Deus, e ele falhou. E você quer ver uma passagem bíblica que confirma isso? Você vai para a carta de Paulo aos Romanos também. A partir do versículo 19, lá diz o seguinte, eu vou citar aqui algumas coisas que estão no texto, se você quiser conferir. Lá diz o seguinte, que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder e até mesmo a sua própria divindade, são claramente percebidas pelos homens através do que Deus criou.
Mas o homem tomando, mesmo o homem tendo conhecimento disso, ou tomando conhecimento de Deus, através dessas coisas, ele fez o quê? Ele preferiu trocar a glória do Deus imortal pela glória de si mesmo. Significa, está escrito no texto, versículo 21 e 22, que eles trocaram a glória do Deus imortal. Eles ignoraram toda a revelação de Deus, toda a sua grandeza, e resolveram adorar a si mesmos. Eles falharam com o propósito de Deus para as suas vidas. E os homens, eles não ficaram satisfeitos em adorar a si mesmos. Eles começaram então a criar o quê? Começaram a dar imagens da sua própria semelhança. Quando não adoravam a si mesmo, então criavam imagem de pessoas, de seus semelhantes, e os adoravam. E ainda não satisfeitos, não, vamos adorar agora animais, quadrúpedes, répteis, significa animais. Então criaram imagem de animais. E aí, não satisfeito, começaram a adorar as coisas criadas, ao invés de glorificar ao Criador. E a Bíblia diz que ainda não ficaram satisfeitos. E por fim, versículos 28 até o versículo 32, capítulo 1 de Romanos. E então começaram a praticar coisas inconvenientes. Começaram a praticar todo tipo de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Mesmo conhecendo o decreto de Deus para essas pessoas que tais coisas praticam, eles só não continuam a praticar, mas ainda aprovam e aplaudem aqueles que assim o fazem. Consegue ver a que ponto chegou o ser humano? Enquanto a natureza se levanta e glorifica, louva a Deus, ao seu Criador. Enquanto as coisas criadas fazem tal coisa, o homem faz o quê? O único da criação vira as costas para Deus e começa a adorar, ao invés do Criador, as coisas criadas. E a pergunta talvez que se faz é a seguinte: diante disso, o que Deus faz? O que Deus faz diante disso? O que Deus faz com pessoas assim, com a sua criação que resolveu se rebelar contra si mesmo, que se tornaram ingratos, aborrecidos de Deus, não querem conversa com Deus, tratam Deus como se nada fossem? O que Deus faz com essas pessoas? A Bíblia diz que Ele vem ao nosso encontro. A história de Zaqueu lembra muito isso. Zaqueu estava ali curioso para olhar Jesus, e Jesus vai em direção a Zaqueu, também um pecador que falhou em glorificar a Deus, e diz que Jesus olha para Zaqueu ali, e diz a ele: olha, desce depressa, que hoje me convém ficar em tua casa. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, confirma isso, que Deus vem e se oferece a nós como Salvador. Isso se encontra em Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7, 8, onde diz que Jesus, sendo Deus, Ele não conheceu o ser igual a Deus como algo que Ele deveria apegar-se, mas Ele escolheu esvaziar-se de si mesmo, tornar-se servo, então tornar-se em forma humana, e agora sendo reconhecido como homem, Ele humilhou-se e foi obediente ao seu Pai até a morte, e a morte de cruz. Não é isso que Deus faz? Quando o homem age dessa maneira, o que Deus faz é mostrar que Ele é mais glorioso ainda, que a pessoa ainda tem pouco conhecimento dEle, que o fato de Ele conhecer o universo, todas essas coisas, e ver tudo isso, isso é glória, é a sua glória,
Mas Ele é mais do que isso. Ele então revela através do seu Filho a glória agora do seu amor. Agora a glória do seu Filho amado. E Ele entrega a seu Filho para morrer por todo aquele que nele crê. E é interessante que Jesus não vem, Ele só não deixa os céus. Não. E Ele não vem aqui para ser servido pelos homens, para que os homens possam servi-lo. Não, Ele vem para servir os homens que se rebelaram contra o seu Pai. E Ele não vem só para servir esses homens, mas Ele vem para dar a sua vida. Porque era a única maneira que agora o homem pudesse retornar à presença de Deus e poder conviver eternamente com Ele na sua glória. Ou seja, o homem não pode, ele não é possível, é impossível que Deus aceite o homem eternamente em sua glória, a não ser que Ele possa voltar através do seu Filho Jesus a ter comunhão com Ele e assim viver uma vida que glorifica a Deus. Caso contrário, Deus não irá aceitar. Não há nada que o homem possa fazer para aceitar. E uma história também paralela a essa, que nos mostra na Bíblia isso, e é importante nós observarmos ali as diferenças que há, é o jovem rico. O jovem rico e a história de hoje, a história de Zaqueu. O jovem rico cometeu um erro muito grave quando ele chegou no Senhor Jesus. Ele chegou no Senhor Jesus e disse bem assim: Mestre, o que eu farei para lhe dar a vida eterna? Qual foi o problema dele? Ele colocou o eu. Mestre, o que eu farei para lhe dar a vida eterna? E o segredo não é o que eu faço. O segredo é o que Ele fez por mim. Observe que o que Ele fez por mim foi dar o seu Filho para pagar pelo meu pecado. E é exatamente isso que Ele aceita. Deus nos aceita através do seu Filho e não do que eu faço. Observe a história do jovem rico. Ele disse: o que eu farei? E então o Senhor Jesus disse alguns mandamentos para ele. E ele presunçosamente disse: não, essas coisas todas eu já tenho feito. E aí o Senhor Jesus vai dar uma clareada para ele, diz: não, então faz assim, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Para ver se ele tinha amor mesmo, ou se ele era apenas um religioso, alguém que cumpre com formalidades, mas não reconhece que é pecador e age com amor. Agora observa a diferença do jovem rico para Zaqueu. Jesus se oferece, como se ofereceu a todos os homens vindo aqui morrer por nós, a ir à sua casa. E ali Jesus prega para Zaqueu, falando a ele que ele, com certeza, o texto não diz, mas com certeza o Senhor Jesus mostrou a ele que era pecador. Pois nós vemos que Jesus sempre fazia isso com outras pessoas, e nós temos relato dessas histórias nos evangelhos, que Cristo mostrava às pessoas que eles eram pecadores. E com certeza Cristo mostrou a ele que ele era pecador. E o que ele fez? Ele fez como jovem rico e disse: não, isso aí eu já tenho feito, né? Se for por isso aí eu já mereço estar no céu. Mas o que nós concluímos é que Zaqueu, ele recebe o ensino do Senhor Jesus, ele ouve, ele reconhece que é perdido. Não, porque perdido todos os homens estão. Romanos capítulo 10, capítulo 3, versículo 10, em que lemos: todos estão perdidos, mas é aquele perdido que reconhece que está perdido. Então nós vemos ali na história de Zaqueu, que naquela casa o Senhor Jesus, naquele dia houve salvação, porque ele disse que ia dar metade dos seus bens aos pobres. Isso significa que eu tenho que dar metade dos meus bens aos pobres? Todas as pessoas têm que dar? Significa que Zaqueu estava preocupado com as riquezas. Ele não estava preocupado em socorrer o necessitado e com esta ação dar glórias a Deus. Porque a palavra de Deus diz que quando nós amamos ao próximo com a nós mesmos, nós glorificamos a Deus com isto. Mas ele demonstrou com suas atitudes que agora não estava mais preocupado com suas ideias, aquilo talvez dos seus planos, ou seus sonhos, ou coisas assim, mas ele estava preocupado agora em agradar a Deus, em fazer aquilo que glorifica o seu nome.
E ali nós vemos que a vida de Zaqueu foi transformada. Enquanto que o jovem rico, ele saiu triste, porque ele não estava disposto a desfazer dos seus bens. E Jesus sabia disso, conhecia o seu coração. Mas o problema é que ele começou com o eu. Depois ele não teve a capacidade de reconhecer que é pecador, que é perdido e que falhou em glorificar a Deus, e que ele estava incluso na palavra que diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele não teve a capacidade de fazer isso. E o que Deus quer é exatamente isso, é que todo homem, ele reconheça que ele falhou em dar glórias a Deus, que ele falhou em viver uma vida que glorifica a Deus. Agora é interessante como a palavra de Deus nos ensina que a única maneira de nós agradarmos a Deus é através da fé. E não é a fé em qualquer coisa, é a fé exclusiva, é a fé única no seu Filho Jesus. E sabe por quê? Porque só é possível glorificar a Deus se for na pessoa de Cristo Jesus. Às vezes eu fico pensando no poder que há no nome de Cristo Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 12, lá diz assim que embaixo dos céus não há nenhum outro nome sequer no qual importa que os homens sejam salvos. Significa que não há outro caminho, não há outra opção. A única maneira de ser salvo, a única maneira de glorificar a Deus é através da fé no seu Filho Jesus. Nome do seu Filho. E às vezes eu fico pensando como há poder no nome de Jesus. Imagina, pense comigo. Imagina Deus. Já vou adiantar para vocês que não tem como imaginar Deus perfeitamente, porque nós somos limitados. Mas imagina Deus, alguém que criou todo o universo, que passeia no universo, e é isso que a palavra de Deus diz, Salmo versículo de número 19, que ele vai de uma extremidade à outra do universo. Imagina esse Deus, que fez todas essas coisas, que mantém tudo isso, subsiste, faz tudo isso permanecer do jeitinho que está, de forma harmoniosa, esse Deus. E ele tem um filho, e o seu filho não é 2 filhos, nem 3 filhos, é o seu único filho, é o seu filho, e não é o único filho somente, ele é o seu filho amado. Ele ama esse filho com um amor que a gente não pode descrever, e a gente não ainda o conhece perfeitamente, porque só veremos de conhecer esse amor um dia. E ele ama esse filho com todas as suas forças. E você chega na presença de Deus e diz para Deus: Deus, eu sou o pecador, eu reconheço que sou perdido, eu reconheço que não sou merecedor de ser salvo, eu reconheço que mereço ir para o inferno, mas me salva, no nome do teu filho. Você acha que Deus recusaria um coração contrito desse, clamando por ele, pelo seu filho amado? Nunca Deus faria tal coisa. E tem outra questão: tudo que nós temos é o nome de Jesus, porque fora dele não há mais nada, não há salvação, não há conhecimento de Deus, não há socorro, não há nada. Se não for este nome, tudo está perdido. Aquele que não clamar a Deus pelo nome de Jesus está perdido. É tudo que nós temos, é o nome de Jesus. E quantas vezes nós não percebemos isso, que tudo que temos é o nome de Jesus e mais nada. Imagine que você vai numa festa, e
lá nessa festa de casamento, é a melhor festa que você já viu. Tudo é de primeira qualidade. Você nunca viu uma festa tão perfeita que nem ela, com ornamentação de primeira linha, comida de primeira linha, tudo perfeito. E você chega na hora do jantar e está lá uma mesa enorme, com tudo de primeira, verdadeiro manjares, comida de primeira linha, iguarias. E você chega nessa festa, você chega numa das pessoas lá que está servindo os convidados e diz para ele: olha, fulano, me diz onde é que vocês jogaram as partes que não estavam boas das frutas, das verduras, dos legumes, das carnes. E a pessoa diz: você vai, entra aqui e sai ali, e você vai encontrar lá um lixeiro lá e vai estar lá. A pessoa pergunta para você: mas por que você quer saber disso? Não, eu quero ir lá. E você vai, chega lá, a coisa está fedendo já está fedendo. E por incrível que pareça, você escolhe comer aquele lixo já cheio de mosca e fedendo, do que ir lá comer naquela mesa com comida de primeira linha. Sabe o que significa isso? Que os homens fizeram exatamente isto. Deus, que criou todas as coisas, que fez o universo, um Deus que é grandioso, o qual nós não podemos descrever, somos incapazes de descrever Deus perfeitamente. E Deus ofereceu a sua glória, o conhecimento da sua glória para os homens. Deus deu o que ele tinha de melhor, deu seu Filho amado, deu tudo o que fosse necessário para que o homem entendesse que o propósito dele é glorificá-lo. E o homem fez o quê? Foi lá e escolheu o pior. E Romanos capítulo 1, eu sei que isso é forte, mas é o que a palavra de Deus diz, é a conclusão que Paulo chegou. Ele diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 22 e 23, diz assim lá, que os homens, inculcando-se por sábios, ficaram loucos. Sabe o que significa isso? Que no momento que o homem disse, e a filosofia moderna diz isso, você pode procurar, que não há nada que transcende essa vida, ou seja, não há Deus. Na verdade tudo se limita a nós mesmos, nós somos dono do nosso destino, é a gente que resolve, é a gente que decide, está tudo limitado a nós, é nós que, não existe nada que transcende a nós. Essa é o que Paulo diz, que os homens ficaram loucos, eles enlouqueceram e trocaram a glória do Deus imortal pelas coisas criadas. Se você compreendeu isso, que você é alguém que se desviou, é alguém que desde a concepção, pois nasceu em pecado, foi concebido em pecado, sua mãe o concebeu em pecado, e você reconhece que realmente é pecador, que não tem vivido uma vida que glorifica a Deus, saiba que Ele deu seu Filho por você, para vindicar, significa que Ele deu o seu Filho, para restituir aquilo que já pertence a Ele, que é a glória dEle, significa que Ele criou o homem, para a sua glória, e para o glorificar, e Ele deu o seu Filho para dizer, eu quero restituir isso que já é de meu direito, você foi criado para isso, e agora que você reconhece que é pecador, eu te perdoo, basta que você venha até mim, através do meu Filho, porque se pela fé vier, através do meu Filho até mim, eu nunca o rejeitarei. Palavras do Senhor Jesus, aquele que é dele, Ele jamais o rejeitará.
Se você entendeu essa palavra, que você possa fazer. E assim como Zaqueu, que depois que compreendeu tudo isso, e aí disse para o Senhor Jesus, não, e eu quero isso, eu quero. E aí então ele passou a pensar diferente, aquilo que ele achava que era interessante, que era para gloriar-se a si mesmo, para a sua própria vanglória, agora já não era, ele estava preocupado na verdade com os outros. E aí então, quando compreender este amor, compreender a glória do Filho amado de Deus, você vai agora, com certeza, ter uma nova vida. Não uma vida que você está preocupado muito consigo mesmo, mas uma vida que glorifica a Deus. Porque o Filho do Homem, diz o último versículo da história de hoje, ou seja, o Filho do Homem aqui é Jesus, é Ele falando dele mesmo, veio salvar, veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar, Ele veio ao encontro, Ele veio ao nosso encontro para nos buscar, para nos salvar, e veio para salvar o perdido, que reconhece que está perdido. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua palavra em nossos corações. Nós vamos orar, baixe suas cabeças. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecê-lo porque o Senhor vieste até nós. Estamos gratos ao Senhor, porque o Senhor mostrou a glória através do Teu Filho, e porque nós temos esperança que o Senhor nos recebe através de Cristo Jesus, porque nós temos a certeza que os nossos pecados são perdoados, porque o Teu Filho amado, o Teu único Filho, morreu por nós. Pedimos ao Pai que possa falar aos corações, que nós como cristãos possamos viver uma vida, não para si mesmo, mas uma vida que glorifica o Teu nome. E aqueles que estão vivendo uma vida que não o reconhecem, que viraram as costas para o Senhor, que escolheram idolatrar a si mesmos, que escolheram idolatrar as coisas criadas, que eles possam ainda hoje se arrepender de seus pecados e clamar pelo nome de Jesus. Nós oramos agradecidos no nome do Filho amado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queremos te convidar a equipe de louvor, está louvando ao Senhor com um cântico. Iremos entoar o hino que diz: ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é, ó
Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, que acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, que acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Amém. Nome, né, sobre todo nome, é o nome do nosso Senhor, poderoso, né, esse nome é. Antes de encerrarmos, gostaríamos de convidar o quarteto para cantar o último hino ao Senhor. Gostaríamos de agradecer, né, a presença de todos, em especial esses irmãos da nossa igreja, né, de Urupá, que servem ao Senhor lá,
podem estar se aproximando. Então, agradecemos também aquelas pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Muito obrigado, né, por ter dedicado parte do seu tempo. Que o Senhor Deus possa estar nos abençoando grandemente. Temos aqui também o anúncio da irmã Cimeia, convidando a igreja para um culto, né, de ações de graça no dia 12, né, no próximo mês, que vai ser aqui na casa de oração. Bom, você está ouvindo os irmãos? Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, zelar-te-á, guardar-te-á, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti, dará socorro e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, zelar-te-á, guardar-te-á, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. Pedir para o irmão Eliedson, que está orando ao Senhor, encerrando o culto nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tantas bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem derramado. Bênçãos essas que nós, de forma alguma, ó Pai, podemos agradecer ao Senhor da forma que o Senhor merece. Mas nós, ó Pai, com humildade, entregamos ao Senhor os nossos louvores, também as nossas súplicas, ó Pai, para que o Senhor possa ter misericórdia, ó Pai, e continuar atento de cada um de nós. Pai amado, nós te agradecemos por este trabalho, onde aqui podemos juntos escutar a Tua Palavra. E mais uma vez, ó Pai, a Tua Palavra, ela foi lançada aos corações, e nós não sabemos, ó Pai, mas o Senhor sabe se aqui tem ainda algum coração, ó Pai, que ainda não aceitou
a Ti como único e certo Salvador. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, desta vida, para que se hoje ainda não se arrependeu, Pai, dos seus pecados, que ela possa, Pai, antes de chegar a sua hora, se arrepender, ó Pai, para estar conosco na Tua morada. Pai amado, nós te agradecemos por tudo e oramos confiados, ó Pai, porque oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, que Deus possa abençoar grandemente a vida, de vocês que vieram nos visitar. Lembrando que essa semana nós teremos uma semana de estudo bíblico, de segunda, depois de quarta a sexta, com o tema mordomia cristã. Então essa semana, todos os dias, nós vamos ter os estudos bíblicos, menos a terça-feira, tá ok? E todos estão convidados para partilhar conosco de um lanchinho ali, após aqui no galpão ao lado. Amém? Todos tenham uma semana abençoada. Que Deus abençoe. Amém.